Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bom, eu vou iniciar esse meu áudio aqui com a seguinte frase: a fama, em muitas das vezes, pode durar pouco tempo, mas a infâmia, muitas vezes, o persegue até a sua morte, por mais que você tente fugir dela ou combatê-la. Muito bem, eu queria dizer o seguinte, tá? A sociedade, como um todo, ela é covarde. Vale a pena dizer que as mais intelectualizadas e que mais se utilizam do seu conhecimento para manter ou atualizar o modelo desta desgraça em que se tornou o Brasil. Os formados, tanto em nível superior, como também os mestrados e doutorados, se acovardaram por ter medo e visão mesquinha e egoísta, visando unicamente seus próprios interesses, indiferentes ao que acontece no restante da sociedade. Agora mesmo, dentro das próprias universidades públicas, com o projeto de destruição das universidades, a maioria dos reitores e professores das mesmas estão dando apoio a tal projeto de destruição das universidades, ou seja, veem seus próprios interesses indiferentes à importância da universidade pública para os alunos e o restante da sociedade. Na verdade, a classe intelectualizada deste país, na maior parte, vem de origem pobre, faz um curso superior e muitas vezes também de mestrado e doutorado. E muitos deles vão fazer esses cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado e até muitas vezes em suas palestras em universidades ou outros locais onde costumam fazer palestra, se enaltece no sentido de ter tido o conhecimento e a vivência desses países europeus. E depois disto, se distanciam das classes mais humildes deste país. Ficam soberbos e arrogantes, tá? Eles viram soberbos e arrogantes. Mas não mais falam em linguagens do povo, mas procuram usar uma linguagem sofisticada a qual o povo não entende. Já mesmo, essa linguagem já é utilizada mesmo
já para se distanciar deles, do povão, ou do povo da maneira geral. E nem muito menos vão às escolas públicas, tanto de primeiro quanto de segundo grau, ou a comunidades pobres, para justamente palestrarem no sentido de educarem politicamente essa comunidade. Não há nenhum interesse desses que se formaram em universidade pública se utilizar o tempo todo de verba pública e, no entanto, não tem nenhum interesse em palestrarem nesses ambientes que necessitam de fato de maior informação, principalmente política, né? Para poderem conscientizar politicamente o que está acontecendo neste país. Durante toda a sua formação, né? Durante toda a sua formação, a maioria destes mestres e doutores, ou de nível de terceiro grau, se utilizaram do que é público e que é feito através do dinheiro público de todos nós. E, no entanto, agem com menosprezo ao restante da sociedade e se aliam à classe porca, elitista, dominante, existente nesse país, né? Que durante todo o seu tempo de domínio, né? Que esse domínio, isso já desde a época lá do século XVII, que essas classes procuram eliminar as classes mais pobres da sociedade. Exploram essas classes mais pobres o tempo todo e depois as tratam como lixo, como foi nitidamente mostrado agora durante aí esse governo que a gente está vendo aí, não é? Esse governo Bolsonaro, que faz questão de desprezar, de humilhar e de destruir todas as garantias que eles conquistaram durante os governos de Lula e Dilma. O pouco que conquistaram agora estão sendo violentamente retirados, né? Muito bem. Veja bem, qual é a questão? A questão é que você olha isso em todas as instâncias do funcionalismo público. Isso acontece dentro do setor da educação, dentro do judiciário e dentro da política. As pessoas se utilizam da própria máquina do Estado para conseguir o seu espaço e depois que conseguem seu espaço, menosprezam o restante da sociedade. Esse pessoal da educação, como dentro das próprias universidades que eu citei, depois que eles se formam mestres ou doutores, eles ficam soberbos e arrogantes e se distanciam da sociedade de uma maneira geral. Você pega o Poder Judiciário, é a mesma coisa. O Poder Judiciário se julga maiores que Deus. Aí você vai para a classe política. Para a classe política você vê deputados
senadores, vereadores, prefeitos, governadores que vieram de origem pobre, quando assumem, ponto número 1, discriminam, humilham, desprezam e tiram o direito do pobre, da sociedade que mais precisa. É um ato de covardia sem fim. Você veja um exemplo. E procuram, numa hora de um governo desse aí, um maldito governo desse aí, Bolsonaro, que está destruindo tudo que é serviço público, você tem um exemplo da própria universidade, vai contra o aluno. Agora, em setembro, houve a movimentação dos alunos do terceiro grau, no sentido de pararem a educação. Foi orientado pelos próprios professores coordenadores dos cursos dessa universidade, lá de Santa Catarina, a não fazerem greve, e de outros estados também, alegando que apoiariam depois outro movimento junto com eles. Só que não deixaram os alunos fazer greve, uma atitude covarde por parte desses professores, desses reitores da universidade, e depois não fizeram greve nenhuma. Quer dizer, se assujeitaram ao governo Bolsonaro. Enquanto os alunos se rebelaram, esses mesmos professores se assujeitaram. Veja que atitude covarde e mesquinha da parte deles, unicamente no fins de visarem seu próprio interesse. A grande questão que a gente tem que pensar é o seguinte: você quer viver no mundo, no mundo ideal para todos, ou somente no mundo o ideal para você? Se esse pessoal de todos os ramos do serviço público, você veja que um dado interessante, tem funcionários das empresas públicas que estão se subordinando a chefes do governo Bolsonaro e estão concordando com a privatização. Veja bem, esses próprios funcionários públicos, como existe no Banco do Brasil, existe na Caixa Econômica, existe com a destruição da Petrobras, a própria destruição da Petrobras, também o próprio sindicato dos trabalhadores, associado à CUT, também estão ajudando isso, porque não fazem nada. São um bando de covardes e aproveitadores da própria situação, porque estão recebendo suborno ou estão se autopromovendo com essa desgraça que está sendo feita dentro da Petrobras, como pode ser feito dentro do Banco do Brasil, Caixa Econômica e qualquer outra empresa pública. Veja bem, funcionários públicos dentro dessas próprias empresas fazendo jogo canalha e chantagista do governo federal. Quer dizer, não tem nenhum espírito de solidariedade com a própria classe deles. Isso é uma atitude cruel e covarde. Não tem outra denominação. Os políticos deste país, eles não querem administrar patrimônio público. Por isso que eles privatizam. Eles são uns bandos de ladrões. É por isso que a sociedade, em verdade, não tem que eleger mais político, não tem que eleger mais nada. Deixa esse país virar uma baderna. Ou a gente parte com a revolução agora para mudar isso que está tudo aí, ou a gente vai ver o Estado assassinar a todos nós, com a destruição do serviço público, com as alternativas de vida, com a construção do país que vai gerar mão de obra para todos. Você veja o governador da Bahia, que se diz de esquerda, do Rui Costa, privatizando companhia de gás e privatizando também a educação, quer privatizar a educação pública. Você vai o outro do Partido Comunista lá, o Flávio Dino, que quer ser até candidato a presidente, o camarada da mesma forma, ajudou a votar na base de Alcântara, quer dizer, acabando com a soberania nacional, e a favor de várias privatizações. Quer dizer, não tem esquerda nesse país. Vamos parar de ficar. Aí eles inventam a denominação direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda, uma porrada de palhaçada para dizer que, em verdade, um resumo da obra é o seguinte:
para dizer que na verdade eles são de porra nenhuma, eles não fazem mais nada, eles criam um estado de confusão. Se o cidadão hoje não consegue mais identificar nem esquerda nem direita, como é que ele vai identificar direita, centro-esquerda e por aí vai? Esse inferno de linguagem unicamente no sentido maléfico de criar uma confusão na população. Ou o sujeito é de esquerda ou é de direita, não tem meio termo. Então a gente não tem mais ninguém para defender. O único responsável hoje em defesa do seu próprio interesse é o próprio cidadão. Então o próprio cidadão que tem que pegar e ele tem que lutar, se unir, fazer grandes correntes para a gente partir para derrubar isso que está aí. É uma revolução. Quanto mais tempo, eu sempre costumo dizer isso em todas as vezes que eu faço um vídeo, quanto mais tempo você dá ao inimigo, mais ele tem tempo para te destruir. Ele vai se preparando, vai tomando informações, vai se articulando e vai chegar à sua desgraça final. Exatamente o que faz o seu Bolsonaro e com esses restantes instituições que estão aí, que estão ajudando a foder o país. O Brasil hoje não tem mais instituições. As instituições estão corrompidas, estão falidas, estão bandidas. Então, já que está na base da desordem, então criemos uma revolução para você derrubar tudo que está aí. Não há outra saída. A elite que construiu a partir da derrubada da Dilma, que derrubou o governo, jogou o voto do cidadão no lixo e deu recado para todos nós: olha, a política não serve mais para porra nenhuma, nós faremos o que nós queremos fazer. E fizeram, que foi destruir a Previdência, destruir direito trabalhista, destruir o patrimônio público com a venda para as empresas estrangeiras a preço de banana, e as instituições, tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, tudo aliado ao alto funcionalismo público, estão também ajudando a foder o país e a todos nós. Todos nós cidadãos, dependemos do serviço público. Não há outra saída, pessoal. E esse pessoal que tomou o poder junto com as instituições, eles têm que ser derrubados. E eles só podem ser derrubados na base de uma revolução. Da mesma forma que eles estão praticando a violência contra todo o povo brasileiro também tem que se rebelar com a mesma violência. São eles que utilizam a máquina do Estado para meterem a porrada do cidadão. Então nós vamos nos defender. Nós estamos nos defendendo de uma violência que o próprio Estado está praticando contra tudo e contra todos. Então é essa a saída. É uma revolução aqui e agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. A informação gera uma ação e a desinformação gera uma conformação. Não podemos mais nos conformar com tudo que está acontecendo. Todos nós, por mais ignorantes e desconhecedores que possamos ser, nós estamos vendo que de fato foi a Lava Jato, com a destruição do país associada às instituições, todas as instituições públicas, seja o Poder Judiciário, seja as próprias Forças Armadas, seja o Ministério Público, seja os Tribunais de Contas, seja os governadores e por aí vai. Eles estão ajudando a foder o país. Então é para isso que a gente tem que ter. Esse é o nosso lema. É uma revolução hoje, aqui e agora. E para terminar esse vídeo, eu vou dizer o seguinte: há homens que lutam durante muitos dias. Esses homens são bons. Há homens que lutam durante muitos e muitos dias. Esses são homens muito bons. Mas existem homens que lutam durante o tempo todo
e acredita na sua luta e luta até a sua própria morte. Estes homens são raros e essenciais para vencermos uma luta. É nisso que todos nós temos que acreditar e lutar. Tá bom, pessoal? Um abraço aí a todos aqueles que me ouviram.